Efésios capítulo 2, estão todos comigo? Amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar de um tema muito gostoso, prazeroso nessa noite. O pastor Luiz, ele tem uma linha para a Igreja Vida com Cristo. Eu creio que vocês já souberam, já foi ensinado aqui. E nós somos uma igreja que preza o equilíbrio. A igreja do Senhor, a Igreja Vida com Cristo, ela preza o equilíbrio. Porque tudo na vida tem que ser equilibrado. Tudo que é desequilibrado, ela descamba para algo ruim. Tudo em excesso ou tudo em demasiado pouco causa impactos em nossa vida. Qualquer coisa. Até outro dia eu vi um documentário de um homem que morreu de tanto beber água. O cara bebeu, acho que mais de 10 litros de água e acabou morrendo. Então, tudo, até coisas boas, que nós fazemos em demasia, algo a mais nos causa coisas ruins. E também o que é pouco nos causa mal. Isso é a visão da vida com Cristo. Essa é a nossa visão. Essa é a visão da palavra de Deus. Essa é a visão do nosso Senhor Jesus, que tudo tem que ser equilibrado, porque a Bíblia fala que o Senhor, ele se revela na criação. E quando nós vemos a criação, nós vemos o mundo ele funciona como um reloginho, Tudo perfeitamente organizado, tudo coeso, tudo funciona de maneira correta, balanceada. A gente que acaba destruindo tudo, Mas o mundo funciona de maneira equilibrada. Tudo é necessário. Tudo é bom. Tudo gera equilíbrio do todo. Isso é o nosso Senhor Deus. E assim tem que ser as nossas vidas. Então nós vamos falar de duas coisas que nós precisamos. Pela manhã, eu não pude vir, mas pela manhã eu vi a lição. Graças a Deus, foi da hora. Quem veio na EBD de manhã? Que pena. Até você, Jorge. Até o Jorge. Pela manhã foi falado sobre pecado. Pecado. Eu vi a lição, o pecado, aquela é uma lição de teologia, de curso de teologia. É uma lição do seminário que eu já tive. Se você não viu, você peça ao seu líder de célula, porque o Abinadab disponibilizou, no WhatsApp, no grupo do líder de célula. Você pode pedir para o seu líder encaminhar no seu grupo, caminhar para você. E você vai ver, tem um estudo muito mais completo do que nós vamos falar aqui, com certeza. Mas todos nós, estávamos mortos no pecado. O clássico passagem que todos nós conhecemos de cabeça. Romanos 3:23 diz o quê?
Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? Nós vemos aqui em Efésios capítulo 2 que todos nós, outrora, estávamos no pecado. Nós fomos gerados no pecado. Um dos tópicos da lição, né, da EBD é o pecado infante. É o pecado lá da infância, lá de nossa geração. Nós nascemos com o pecado, no pecado. O pecado ele faz parte da natureza humana como herança do pecado original de Adão, e isso está impregnado em nós. Nós somos pecadores. E, infelizmente, e o que as pessoas não têm a menor ciência é de quem está no pecado, de quem comete o pecado, ele está sendo regido, ele está sendo direcionado, ele está sendo reinado pelo ser da potestades do ar. O príncipe das potestades do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No verso 2 diz. O cristianismo, ele é sério. O cristianismo, ele é algo para ser realmente vivido, praticado, porque não é algo a ser vivido no domingo, é algo extremamente sério. Quem não está em Jesus, quem não ama Jesus, quem não se entregou a Jesus, quem não tem o Espírito Santo habitando em seu coração, conforme o do verso 4 aí em diante, conforme se você não está em Jesus, se você não tem o penhor do Espírito Santo, você está sendo regido por Satanás. Você é filho da desobediência. É um filho da ira. Misericórdia. Misericórdia? Graças a Deus. Eu espero que não seja conosco. Eu espero que essa verdade não seja com nenhum de nós. Eu espero que a graça e a verdade tenham nos alcançado. Se não alcançou, você ainda tem oportunidade nessa noite de voltar ao caminho da graça e da misericórdia de Deus e deixar de viver uma vida conforme os seus parâmetros, conforme a sua vontade e viver uma vida que, olha, eu quero dizer para você, apesar de você não achar, de você, não é isso, meu querido, a Bíblia é clara, quem não está em Jesus está no diabo. Que não é filho de Deus, é filho do diabo. E isso é sério. Porque ele não é coisa boa. Ele não é alguém saudável. Então saia do muro, peça ao Senhor para te tirar do inferno, no império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Você tem esse privilégio. Você nessa noite que está aqui, nesse culto, porque quem está na quermesse não está tendo esse privilégio. Porque quem está perdido não tem esse privilégio, você tem. Mas, todos nós, isso tem que estar claro em nossos corações, que nós somos pecadores. Que o nosso destino eterno era a condenação eterna. O nosso destino é o lago de enxofre, se nós não clamarmos a misericórdia de Deus. Se a graça de Deus não nos alcançar, o nosso destino é perturbador. Perturbador. Você tem noção disso? Um dia, eu estive esses dias, a palavra não vai nisso, mas essa semana eu estive andando nos lugares com muita gente e eu comecei a ficar desesperado por saber que aquelas pessoas, o Senhor falou claramente no meu coração, essas pessoas estão todas condenadas. Milhares de pessoas condenadas e eles sem a menor noção disso.
Conforme a Bíblia fala lá em Noé, que eles estavam casando e dando-se em casamento, fazendo as compras, comprando vuvuzelas, camisas do Brasil, estão indo fazer churrasco, estão bebendo, estão fazendo tantas coisas, mas não têm a menor noção de que estão condenados. Isso é uma grande tristeza. É uma grande tristeza. Mas você tem um privilégio de mudar essa situação, se você aceitar o plano do nosso Deus para a sua vida. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1, no verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Jesus Cristo, ele veio. E Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, ele não veio morrer na cruz de besteira. Ele não é um tolo. Tem um propósito pelo qual Jesus, Senhor, Deus eterno, em seu trono de majestade, decidiu vir ao mundo e morrer por nós. Esse é o plano da Santa Trindade. O Deus triuno decidiu vir em resgate do homem. E a pessoa de Jesus fez esse papel. Jesus veio para nos salvar. E nós, a humanidade, teve o privilégio de ver Deus, de tocar em Deus, de sentir Deus. E alguns homens tiveram o privilégio de andar com o próprio Deus encarnado em homem. Você imagina? Você imagina a experiência desses homens? Que experiência, eles viram, e o João está falando, gente, nós vimos o Verbo, e o Verbo se fez carne, e a gente viu ele cheio de graça e de verdade, cheio de glória, como a glória do próprio Deus Pai. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele veio aqui com dois princípios. Jesus, ele veio transmitir a nós duas coisas. Ele veio transmitir a nós, a mim e a você, duas verdades, duas coisas, dois princípios. Um é a verdade e outro é a graça. Jesus, ele veio transmitir a nós graça e verdade. O nosso Senhor, ele é a própria verdade. Ele é o Senhor da verdade. Ele veio transmitir essas duas coisas, verdade e graça. Verdade e graça. O que é verdade? O que é graça? Nós já sabemos. Essa é uma igreja descolada. É? Nós não somos rasos, né? Não, né? Nós somos profundos aqui. O que Deus veio transmitir? A primeira coisa, a verdade. Por que verdade? Porque existe alguém que é o pai da mentira. É como está escrito lá em Efésios capítulo 2, antes nós estávamos outrora enganados.
Nós estávamos vivendo aí como filhos da desobediência. Nós estávamos regidos pelos filhos da potestade, né? Éramos filhos da ira. Nós estávamos sofrendo a ira de Deus e nós não tínhamos a menor noção disso. Porque nós, uma humanidade hoje, o mundo hoje, ele está vivendo uma grande mentira. A humanidade está vivendo uma grande mentira, a mentira tecida por Satanás. A verdade é uma mentira tecida por Satanás de que está tudo bem, de que tudo vai dar certo. No fim, todo mundo é bom. No fim, todo mundo vai para o céu. Que o importante é ser feliz aqui. Que não existe eternidade, que não existe Deus, que não existe o futuro, não existe pós-morte, não existe vida eterna, não existe julgamento divino, não existe negócio de Satanás, não existe negócio de Deus, não existe negócio de justiça divina, não existe nada disso. Seja feliz, curta a vida, aproveite os seus anos. Cumpra os seus sonhos. Realize os seus desejos. Essa é a verdade, é a mentira que Satanás tem colocado na humanidade. Essa é a grande mentira que Satanás tem tecido para o mundo todo. E a humanidade tem vivido assim, não tendo noção de a verdade, de que existe uma verdade, e que a verdade é clara pela Bíblia. A verdade é extremamente lúcida, transparente pela Bíblia. Existe um Deus. Ele é único. Ele é eterno e soberano. E Ele criou os homens para a glória dEle. Ele criou o mundo para a glória dEle. Ele quer que a humanidade viva para Ele, para a glória dEle. Honre Ele, ame Ele. Siga a moral dEle, deseje Ele, sonhe com Ele. Esse é o plano de Deus, essa é a verdade de Deus. A verdade da Bíblia é que existe vida após a morte. Que a vida não vai acabar quando o nosso último fôlego de vida sair daqui. Quando acabar isso, irmão, é que aí vai começar a verdadeira vida ou a verdadeira morte. Essa é a verdade que a Bíblia transmite. A verdade que a Bíblia transmite fala: cuidado, existe um Deus, Ele não é tolo. E Ele vai requerer o que é dele, e você é dele. Tudo é dele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. E você está incluso nessas todas as coisas. Toda a humanidade, toda a criação, todo o universo, todo ser que respira, pertence a Ele. E o problema do mundo, o que Satanás coloca na vida, no coração, a mentira que o demônio coloca no coração do homem, é que você é dono de si mesmo. Você é dono do seu futuro, você é dono da sua vida, você pertence à sua vida, você que tem que fazer, você que tem que conquistar, você que tem que construir, é você que tem que ditar o seu amanhã. Tome cuidado. A Bíblia não diz isso. Amém? Existe uma verdade. Você pode viver a mentira a sua vida toda e viver a morte eterna a vida toda, por toda a eternidade. Ou você pode dar ouvidos à verdade. A verdade não é fácil. A verdade é dura. A verdade da Bíblia ela aponta para a ferida do seu pecado e fala: você é um miserável. Você precisa de Deus. O mundo diz ao contrário. O mundo diz: você não é um miserável, você é o bambambam. Você é o cara, é a mulher. Você é bom. E você é dono do seu nariz.
Não é isso que a Bíblia diz. Glória a Deus. Eu espero que a verdade tenha te alcançado. Eu espero que a verdade tenha te alcançado. A verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Mas nós temos a verdade. Não é tudo. Primeiro, tem a verdade. Quem não tem a verdade, conforme João capítulo 2, que nós lemos, conforme Romanos 3, conforme N passagens. Quantas passagens tinha na lição de hoje, da EBD? O que falava lá? Tá tudo bem, pecador. Falava o quê? Não, tá tudo bem. Pode pecar. Tá lá, estava assim? Tá liberado. No final, tá tudo certo. O que fala? Que o fim do pecado é o resultado do pecado é a morte. O pecado ele vai gerar morte. O pecado nunca vai gerar vida. O pecado ele vai gerar morte. Ele vai gerar morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte psicológica, morte familiar, morte social. O pecado ele traz morte em todas as esferas de nossas vidas. Não se iluda, o pecado traz morte. E quem está na prática do pecado, quem vive o pecado, quem está vivendo uma vida sem noção da verdade, essas pessoas a Bíblia considera como ímpios. São pessoas que a Bíblia interpreta como cegos, que estão em cegueira espiritual, como nécios, como tolos, como os filhos da desobediência, como os filhos da ira de Deus, que andam segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É o que as pessoas estão fazendo lá fora, sem um conhecimento dessa verdade. Sem o conhecimento desse princípio. Misericórdia? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus? Glória a Deus. Tudo é glória a Deus, porque nós estamos aqui e você está tendo essa riqueza da palavra de Deus. Aqueles que não têm a verdade são os perdidos. Tem outra coisa que a Bíblia fala sobre esses tais? É exposta a verdade para você domingo após domingo, quinta após quinta, sábado após sábado, célula após célula. É exposta a verdade da palavra de Deus, da moral de Deus, do desejo de Deus, dos princípios de Deus. Você pode dar ouvidos à palavra ou você pode se rebelar contra a palavra. E a palavra é a verdade. Jesus Cristo é a palavra da verdade. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Cheio de graça e de verdade. Ele veio transmitir a verdade para nós. Irmãos, eu espero que todos que estão nessa igreja tenham ouvido da verdade. Se você nunca ouviu, pelo menos nesses pequenos momentos, nessa pequena introdução, você ouviu falar da verdade, de verdades divinas, de verdades espirituais, da verdade da eternidade do homem, da verdade sobre os planos do inimigo e sobre os planos de Deus. Você não seja um tolo, um nécio, um ímpio, um cego. Abra os olhos.
Abra os olhos, deixe o amor entrar, deixe a vida do Senhor entrar na sua vida, para Ele causar uma mudança, trazer vida a você. Amém? Glórias a Deus. A falta da verdade gera morte. É morte. Porque sem o encontro com a verdade, nós automaticamente já somos filhos da desobediência, filhos da ira. Nós já estamos debaixo das mãos horrendas e terríveis de Satanás. Mas graças a Deus, nós fomos resgatados. Outrora, nós éramos tais. Você pode dizer isso? Outrora. Antigamente. Eu era um. Hoje não mais. Hoje não mais. Não sou mais um filho do demônio. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu tenho um Senhor que me ama e cuida de mim. Glória a Deus. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Verso 23. Está comigo? Mateus 23, 23. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido os cúmplices do sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Está com o Adriano. Misericórdia. Misericórdia. Existe um outro extremo da verdade. O extremo da verdade, se chama... O quê? Está muito pequeno? Se chama religiosidade. Religiosidade. O extremo da verdade é religiosidade. Aqueles que vivem uma vida
de letra. Vive uma vida como esses homens. Sabe quem eram os escribas e os fariseus? Sabe quem era? Hã? Quem era? Hã? Quem eles eram? Desculpa. Eram os crentes. Eram os caras que pregavam. Eram os caras que estavam ensinando o povo. Eram os que estavam lá à frente, eram os homens que eram ditos como os homens de Deus. Que deveriam guiar o povo, que deveriam ensinar o povo, que deveria estar na frente do povo, que se autodenominam algo. Mas Jesus, se tem alguém que Jesus esculachava, era esses tais. Jesus, gente, sabe para quem esse discurso? Como você imagina? Você acha que Jesus estava... Esse daqui é um livro, Jesus escrevendo lá numa salinha, sozinho? Hã? Como você acha que aconteceu isso? É Jesus no meio da multidão e os fariseus lá. Sabe como Jesus estava? Você imagina Jesus como Jesus? Eu imagino que Jesus enfiando o dedo na cara. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócritas. Que essa cara de santão, como homem de Deus, com o exterior aí todo de justo e de bonito, mas o seu interior está podre. Porque você não está vivendo a verdade. Você está transparecendo a verdade. Você está apenas exteriorizando algo que você aprendeu, mas que você não vive na prática. Você foi herdado. E assim tem muita gente dentro da igreja, como tinha muita gente lá, como tem muita gente hoje. Dentro da igreja, encontraram a verdade, mas vivem uma vida religiosa. Uma vida externa, uma vida só de práticas religiosas, uma vida de opressão, a opressão ao outro, mas ele não leva a palavra de Deus continua e fala, você faz um prosélito, você faz um discípulo, e você põe mais peso sobre ele do que você poderia carregar. Você roda o mundo inteiro para fazer um discípulo, e quando você ganha um discípulo, você faz ele mais filho do inferno do que outros que estão lá fora. Misericórdia! Cristianismo não é opressão, cristianismo não é pesado, cristianismo não é religiosidade externa, cristianismo é uma prática de vida. Cristianismo é uma vida vivida, é o amor de Deus, é a verdade que entrou em seu coração e que te muda de dentro para fora, não você fora. É uma vida que ele te muda dos seus princípios, da sua moral, você é impactado, você é mudado e você transforma. Conforme a imagem e semelhança do Senhor. Na sua beleza, o Senhor te respeita, o Senhor te ama e Ele te faz crescer. Cuidado com a religiosidade. Porque há milhares e milhares de pessoas dentro de igreja, no domingo à noite, pulando, exaltando, chorando, fazendo 1 milhão de coisas, mas no dia do Senhor, Ele vai falar, não te conheço, Ele vai falar, como Senhor? Mas eu preguei em seu nome, em ti fizemos milagres. Eu fui na igreja, eu fui servo do Senhor, Ele fala, apartai-vos de mim, maldito, eu nunca te conheci. Jesus amado, Jesus. Cuidado com o excesso da verdade.
Irmãos, é melhor você ser na igreja um pecador miserável, do que um religioso santarrão que vai para o inferno. É melhor você ser na igreja. Você deve ser na igreja um pecador arrependido. Essa é a nossa função na igreja. Quem eu e você somos? Nós somos pecadores arrependidos. Quem o pastor é? Quem o Luiz Leite é? Quem for nessa terra é? Ele é um homem, ele é um pecador arrependido, miserável, pobre, cego e nu. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Esses somos nós. Esses somos nós. Porque se você está na igreja e você está acima dos outros, se você está aquém dos outros, se você está olhando as pessoas de cima para baixo, cuidado que você pode ser um religioso, cuidado que você pode ser um hipócrita, um fariseu destinado ao fogo do inferno. Quem vos livrará do fogo do inferno? Jesus pode estar falando isso com você. Cuidado, meu irmão, com excesso de religiosidade. Muito cuidado. Tenha misericórdia. Que você todos os dias se coloque no seu lugar. Que todos os cultos, todos os dias, nós devemos vir para a igreja de cabeça baixa, sabendo quem nós somos, que nós somos pó, que nós somos miseráveis, que se não fosse a verdade, a graça de Deus ter nos alcançado, o nosso destino era o fogo do inferno. Nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos o céu. Mas Deus nos amou. Graças a Deus! Glórias a Deus! Ele nos amou. E é por causa dele, não é por causa de mim, não é por causa dos meus feitos, não é por causa do quanto eu dizimo, do quanto eu dou, do quanto eu sou assim ou assado. Não, é porque Deus é bom. Porque é pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de nós. Essa é a verdade da palavra, meu irmão. Cuidado com o excesso. Que você pegue a verdade nessa noite. Que você pegue o coração. Que você pegue o que o Senhor tem falado para você. E você se derrame no altar do Senhor. De quem? Da minha casa? Eu não sei. Tá com a Ju. Tá com a Ju. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, onde nós estávamos? Excesso. Cuidado, meu irmão. Cuidado. É por isso que a vida com Cristo, ela preza isso. Obrigado, irmão Antônio. Deus abençoe o Senhor. A vida com Cristo, ela preza o equilíbrio. Porque você não pode ser um frio. Mas também você não pode ser mais do que você deve ser. Que cada um olhe para si, não mais do que deve ser. Cada um olhe para si como é. Amém? Jesus, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ele veio até nós, cheio de graça e de verdade. Obrigado por mostrar a sua verdade a nós, Senhor Jesus. É por causa dela que você tem uma chance de ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quer, Kleber? Hã? Quero. Até o Jorjão. Ora. Não vai orar, não. Orar é bom. Vamos. Nós somos do Senhor. E Ele nos mostrou
a única verdade. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. Ninguém vem. Eu adoro esse verbo, vem. Né? A maioria das pessoas fala, ninguém vai. Mas não é vai, porque Ele é o Deus. Ele está falando assim, ninguém vem. Ninguém vem a nós, se não for por mim mesmo. Se não for por mim, ninguém vem. Se não for pela minha verdade, se não for pelo meu caminho, ninguém vem. Eu quero ir para o céu. E uma única porta, um único caminho é Jesus Cristo. Vamos entrar por essa porta. Vamos trilhar esse caminho. Por estreito que seja, por doloroso que seja, por contrafluxo que seja desse mundo, mas é o caminho que vai te levar para o céu. Ou você pode andar no bonde do Tigrão. Ou você pode andar no funk das poderosas. Ou você pode ir no din-din-din. Você pode ir, meu irmão. Você pode ir. Hã? Esse é o caminho mais fácil. Todo mundo está indo, né? Agora o nosso é o doloroso. O nosso é o caminho da cruz. E o caminho da cruz, irmão, é penoso. Negar-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga Jesus. Olha. Se não, abandone a cruz e vá para onde você quiser. Vai ser fácil a sua vida, com certeza. Porque ninguém na quermesse está sendo confrontado. Mas nós sabemos os destinos deles, infelizmente. Você pode ser diferente. Eu serei. Pode dizer, eu serei? Eu serei. Aleluia. Então, nosso Deus, Ele veio em graça e em verdade. Ele veio em verdade, mas Ele também veio em graça. Aleluia. Morreu. Opa. Ixi, ficou desfocado. Graça. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 4. Primeira carta de João. Não é o livro, é a primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 16. Você já conheceu a verdade. Graças a Deus, você já foi e conheceu a verdade. A verdade já foi exposta a você. E eu creio que você aceitou a verdade. Se submeteu à verdade. Mas a verdade, ela não salva. Porque a verdade apenas nos esclarece da realidade que nós vivemos. A verdade, ela traz luz às trevas. A verdade, ela pá, e aí? Se viesse só a verdade, se Jesus viesse aqui só falar assim, olha, vocês estão condenados. A gente ia ter certeza e ia chorar. Né? Não. Graças a Deus, Ele não veio apenas com a verdade. Ele também veio com a graça dEle. E a graça dEle é o que nos dá acesso à eternidade. O que é graça? O que é graça? O que é graça? Deus nos favorece, Deus nos dá a vida eterna. Lá em João, em Efésios capítulo 2, a gente lê até o 3, do 4 até o 8 tem a continuação, dizendo que pela graça
O verso 8 culmina assim, isso é um dos grandes fundamentos da fé cristã. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Isso é graça, é favor imerecido, é dar sem você ter o porquê. Sem você ter como retribuir. Como? Não tem como retribuirmos esse favor. Não tem como. Não tem como. Eu não teria condições de pagar uma única gota do sangue do Senhor. Quanto mais a sua morte. Mas Ele me amou. Amém? Vamos ler essa parte que é muito graciosa. É muito maravilhosa. 1 João capítulo 4. Do verso 16. Aleluia. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus, Ele é o amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, que haverá, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nossa, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Aleluia. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor, ele lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. A graça nos alcançou. A graça alcançou o povo de Deus. O amor alcançou o povo de Deus. Porque Deus, Ele é amor. E Ele ofereceu de graça isso à sua igreja. De graça isso à sua igreja. A graça de Deus constrange o homem. A graça de Deus entra na igreja. E nós, automaticamente, como entendemos o amor e a graça de Deus, nós somos automaticamente salvos. Porque ele fala esse verso que é maravilhoso. Ele fala assim, nisto em nós aperfeiçoamos o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Quem é como Jesus aí? Por que vocês estão dando risada? Irmão, você precisa ser como Jesus. Amém? Amém. Quem está no caminho de ser como Jesus? Amém. Aleluia! Esse é o propósito do cristão. É ser como Jesus. E Paulo fala, eu estou caminhando para ser um varão perfeito. Varão perfeito. Essa é a caminhada do cristão. É para dia após dia, cada hora, cada segundo, ser mais parecido com Jesus Cristo. E eu tenho certeza que na altura dos meus 70, 80 anos, como o irmão Irlan, né? Ali está a Adriana, que é o irmão Irlan, o Shed da vida. Você pega e olha para aqueles homens e você fala, Jesus está andando na terra ainda. Né? A Adriana trabalha com um homem que é pastor, é um homem de Deus há 70 anos, sei lá eu quantos anos? 84 anos da vida dele, Jesus Cristo amado, 84 anos de vida cristã. Olha... Com certeza ele é mais parecido com Jesus do que quando ele tinha 30, que nem eu. Em nome de Jesus, nós chegaremos lá. Ser como Jesus. Mas o que é importante, meu irmão, é porque a falta da graça, da compreensão da graça, a falta de entender a graça gera medo, gera dúvida, gera ansiedade. E tem um monte de gente na igreja que não compreendeu a graça. Que não compreendeu o amor de Jesus sobre a sua vida. Que está patinando na verdade. Que não tomou posse da graça de Deus.
que não foi aperfeiçoado no amor, porque quem foi aperfeiçoado no amor, sabe o que ele faz com o medo? Ele lança fora todo medo. Aquele que compreendeu a graça, que compreendeu a verdade, que ama Jesus, que entregou a vida para Jesus, que sabe que o Senhor te salvou, que sabe que você agora não faz parte mais do império das trevas, você foi transportado para o Filho do seu amor, você está no reino de Deus, você agora é filho de Deus, não é mais filho da desobediência, que você agora tem uma nova vida, um novo coração, que você é nova criatura, que o Espírito Santo habita dentro de você. Você compreende a graça e você sabe, eu serei salvo. Eu serei salvo, não por causa de mim, não, porque Jesus Cristo me amou primeiro. Ele me amou e se entregou por mim e me salvou e me curou. Não preciso ter medo, não preciso ter ansioso, não preciso ter dúvida da minha salvação, porque se eu amo Jesus, se eu tenho o Espírito Santo morando em meu coração, a graça faz efeito. A graça é o suficiente para te fazer você ser salvo. Naquele dia, no dia do juízo final, aqueles que amam a Jesus, sabe como vão entrar? Ele não vai entrar no dia do juízo. Será? Será? Ó, irmão, a Bíblia fala que na dúvida o Senhor... Irmão, viva uma vida para que no dia do Senhor você está entrando na fila sorrindo. Vai ter gente chorando, vai ter gente descabelada, vai ter gente... Será? Será? Você vai estar sorrindo, meu irmão. Você vai estar sorrindo, porque você sabe que quando você se deparar com Ele, Ele vai olhar para você, Renan, seja bendito, seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vinda, Ângela. Eu te amei, Ângela. Eu te amo, seja bem-vindo, minha filha. Entre e celebre o gozo do Filho, o reino do Senhor. Sente à mesa, porque daqui a pouco vai começar a festa. Mas, irmão, se você está em dúvida, misericórdia, você não está aperfeiçoado no amor. E quem é o amor? Porque tudo volta nele, né? Que demais, a Bíblia é maravilhosa. Porque ela vai, você vai, Jesus. Ela sempre volta nele. Ele é o centro. Ele é o centro de tudo, de toda a criação, de tudo. Tudo é por Ele, para Ele. Tudo é dele, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser, mas tudo volta nele. Jesus Cristo é o centro de tudo. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Minha luz em minha janela, que sejas meu universo, que preenchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Jesus é tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Tudo a gente tenta entulhar a nossa coisa de tanta vida, a nossa vida de tanta lixo, de tanta baboseira. E no final, a única coisa que supre, que nos realiza é Jesus Cristo. A única coisa que nos supre e nos realiza é Jesus Cristo. A gente corre tanto. No final, a gente olha para o lado e fala, cara, só precisava estender as minhas mãos para o Senhor. Só precisava olhar para o Senhor. Olhar para dentro de mim e falar, o Senhor está aqui. Isso é o suficiente. Isso é suficiente, porque eu estou indo para tantos lugares. Eu estou vivendo uma vida tão agitada, e tão confusa, e tão cheia de coisas, sendo que tudo que eu preciso é olhar o Senhor na janela da minha manhã.
meu querido, que você não tenha medo, não tenha dúvida, que você compreenda a graça de Deus, compreenda o amor de Jesus Cristo entrando em sua vida. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus, Ele é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E nós conhecemos e cremos nisto. É em nós aperfeiçoado amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo ele produz tormento, insossego, ansiedade, dúvidas. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Você está aqui porque Deus te amou. Eu estou aqui não é porque eu nasci da Maria de Lourdes e do Donizete, é porque um dia lá em Pirituba, eu no finalzinho da igreja, bebê, criança, o Senhor falou comigo. Ele me encontrou. Não é porque eu era filho de pastor ou filho de pastora. Não é porque Ele me amou. Ele olhou para mim lá e na Deus de amor, você não pode aceitar Jesus com menos de 18 anos, nem se batizar. Então, filho, criança na Deus de amor é complicado, né? Eu morria de medo, não é, mãe? Eu falei, mãe, se Jesus voltar antes de eu fizer 18 anos? Não, eu lembro que eu fiz essa pergunta para a senhora, né? E se Jesus voltar antes do que eu vou morrer? Eu falei, não, Senhor, eu amo o Senhor. E eu lembro, irmão, que o Senhor me encontrou. Ele me amou. E eu lembro que eu saí da igreja, eu fui para tinha um murinho, eu virei para ele, eu já contei isso aqui, né? Eu lembro que eu chorei, eu não lembro da pregação, eu acho que era o pastor que estava lá, pastor Donizete, eu não lembro, eu sei que foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Menor noção, mas eu sei que eu lembro que eu saí da igreja, eu olhei para o muro, eu fiquei olhando para o muro e chorando. Eu sei que o Senhor me encontrou ali. Eu esqueci depois, com certeza, né? Esqueci durante muitos anos. Mas um dia Ele me chamou de volta. Ele falou, Renan, você é meu, eu te comprei com meu sangue. Eu falei, obrigado, Senhor. Cuida de mim. Eu não sou dono da minha vida. Fui comprado por um alto preço. Fui comprado para viver eternamente com Ele. Nós fomos comprados para viver com Ele, no reino dEle, na presença dEle. Lá será, a Bíblia fala que lá será um lugar maravilhoso, eu creio. Não por causa das ruas de cristal, das ruas de ouro, não por causa do rio, mas por causa que nós veremos Deus face a face. Porque lá eu vou ver você, a gente vai sentar junto, a gente não vai ter medo, a gente não vai ter desgosto, a gente não vai ter cansaço, a gente não vai ter conta para pagar, a gente não vai ter que estudar mais nada, não vai ter que educar mais filho, não vai ter mais esposa nem esposo. Brincadeira, isso é uma dádiva de Deus. A Fabiana está lá embaixo. Mas vai ser maravilhoso, meu irmão. Você sabe o que é maravilhoso? É olhar para você. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Precisa de dinheiro. Chega assim, ô anjo, dá 10 quilos de picanha assada já, tá? Por favor, a gente não dá fim de... Obrigado, viu? O
céu será maravilhoso, porque nós teremos uns aos outros. Você imaginou? Você imaginou? Eu imagino eu dando a mão para Deus e andando nas campinas dos céus, falando de coisas inefáveis, falando do quanto Ele me amou sem eu merecer, do quanto, dando risada de quantas besteiras que eu fiz. Você lembra, Renan? Desculpa. A gente vai dar risada. Eu falei, Deus, eu era um babaca mesmo, né? Eu falei, Renan, você me deu trabalho. Aí eu vou falar, é verdade, Deus, obrigado por me amar até o fim. E Ele vai falar isso para você, obrigado, eu te amei até o fim. Eu fiz tudo isso para você. O meu plano era sempre que você vivesse feliz. Esse é o sonho de Deus. Que você não se afunde no pecado, na desgraça, que você joga a sua vida no lixo, que você entrega a sua vida para Satanás, e no fim de tudo você vai viver no lago de enxofre por toda a eternidade, por causa de rebeldia, de rebelião contra Deus. Deus não te criou para isso. Dê ouvidos à verdade, mude a trajetória da sua vida, entregue a sua vida ao Senhor. Para de ser um rebelde, para de ser um ímpio, para de ser um religioso, para de ser um nécio e entregue a sua vida ao Senhor, renda-se à verdade do Senhor, entregue-se à graça do Senhor, aceite a graça do Senhor na sua vida. E viva para a glória de Deus. Viva uma vida inefável nessa terra e viva uma vida inefável por toda a eternidade. Não existe nada mais prazeroso do que acordar pela manhã e saber que Deus te ama. Independente do dólar, independente da política, independente da situação do mundo, Deus me ama. Deus me ama. E Ele fala isso aos nossos corações. Ele fala isso aos nossos corações. Como a gente tocou na última música, a gente cantou na última música. Qual que era a última música mesmo? Eu não só lembro, papai. Aquieta minha alma, Senhor. Faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama para perto, porque eu estou perdido, eu estou cansado. Eu estou querendo correr atrás de tantas coisas. Me chama para perto, me chama para perto. Eu só preciso ouvir o Senhor falar que me ama. Que gostoso ouvir Deus falar, eu te amo e eu estou cuidando de tudo. Obrigado. Não tem coisa melhor de como começar o seu dia. Aceite a graça de Deus. Não menospreze o amor de Deus. Porque a graça é o amor de Deus por você. Quando nós menosprezamos, quando nós temos medo, como nós temos ansiedade, nós temos dúvida, nós duvidamos do amor de Deus. E Deus fala, não duvide do meu amor. Se você está duvidando, é porque você não entendeu o quanto eu te amo. Se você tem medo, se você tem dúvidas, você não entendeu o quanto eu te amo. E Deus nos ama. Nos ama. Isso é maravilhoso. Eu já cansei de chorar na presença de Deus, mas Deus, eu sou um babaca. Eu sou inútil. Aí ele fala ao nosso coração, e quem disse que você precisa ser algo? O meu amor é dar. Eu dou. Não precisa retribuir. Não precisa. Não quer dizer que nós não retribuiremos. Porque Deus nos amou primeiro, mas nós amamos Deus e vamos fazer de tudo para honrá-lo. Amém? Eu vou fazer de tudo
tudo para honrá-lo. Eu vou viver uma vida santa. Eu vou ser um grande homem. Eu vou viver uma vida correta. Eu vou honrar minha esposa. Eu vou abençoar meus filhos. Eu vou amar as pessoas. Eu vou perdoar as pessoas. Eu vou amar, honrar a minha mãe. Eu vou honrar o meu líder. Eu vou honrar o meu patrão. Eu vou ser um bom cidadão. Por quê? Porque eu amo o Senhor Jesus. Por causa dele. Por causa dele, glorificaremos ao nosso Deus. Aleluia. O excesso, a falta, o excesso de verdade vira religiosidade. A falta de verdade é impiedade, é tolice, é cegueira espiritual. A falta de graça gera medo, gera dúvida, gera ansiedade, gera desconforto, gera incertezas. Mas o excesso de graça gera o quê? Libertinagem. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, no verso 13, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou tem outra versão que fala? Tem outra verdade que fala libertinagem aí? Nenhuma. Nenhuma versão aqui nessa igreja? Glória a Deus. Está todo mundo com a revista atualizada. Glória a Deus. É a melhor versão mesmo. Porque, irmãos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Glória a Deus. Aleluia. O excesso de graça. Tem muita gente vivendo isso. Tem muita gente vivendo o excesso da graça. E isso é uma das mentiras de Satanás. De que está tudo bem. De que venha como estás e fiques como estás. Ou tem lugares em igrejas que falam assim, venha como estás e piores. Cuidado. Se Cristo vos libertou, de fato nós somos livres. Nós recebemos a verdade. A verdade é a libertação da cegueira espiritual, das mãos de Satanás. Nós fomos livres, irmãos. Nós fomos libertos e nós somos salvos pela graça. Cuidado. Tem gente levando a vida cristã com a barriga. Tem muita gente que acha que a graça de Deus ela é infinita. Quem sabe a altura da graça de Deus? Quem sabe? Ninguém sabe. Nós temos que tomar cuidado. Porque a gente não sabe até onde Deus vai nos suportar. Até onde Deus suporta o nosso pecado.
Porque o pecado ele gera iniquidade, a iniquidade ele gera morte. E a morte é quando Deus fala assim, ó, eu abro mão de você. É Romanos capítulo 1, que Deus fala assim, ó, é isso que você quer? Então eu te abandono às suas próprias paixões. E quando Deus fala, eu te abandono, Satanás fala, eu te quero. Aí ele fala, o que você quer fazer? Você quer se prostituir? Você quer se drogar? Você quer ganhar dinheiro? Você quer o quê? As pessoas fazem, eu quero isso. Ele fala, então tá bom, te dou. Ele não dá? Ele dá. Ao custo da sua eternidade. Misericórdia, Senhor Jesus. Cuidado, meu irmão, com excesso de graça. Cuidado por achar que Deus, Ele é um grande idiota. Tem gente achando que Deus é idiota. Dentro da igreja, fora da igreja. A grande maioria do povo, a grande maioria do mundo acha que Deus vai colocar todo mundo no céu dele. Por quê? Por quê? Porque Deus ele é bom. Irmão, se Deus fosse colocar todo mundo no céu dele, haveria o dia do juízo? Jesus falaria? No dia do juízo. Se todo mundo fosse para o céu, não teria juízo. Não, irmão. Vai ter juízo. E a peneira é fina. A porta é estreita. E o caminho apertado. Apertado. Não vai ser de qualquer jeito, não. Não vai ser do seu jeito, não. A graça de Deus, ela aceita isso. Cuidado, irmão. Cuidado para que você não torne a liberdade em libertinagem. Cuidado. Tem muita gente dentro da igreja dando ocasião à carne. Fala assim, não, eu vou fazer, sabe por quê? Porque Deus vai perdoar. Quem já fez isso? Só eu. Não, eu vou fazer porque Deus vai me perdoar. Eu vou fazer e depois eu vou pedir perdão. Quem já fez isso? Alguns. Ninguém. Olha, tem muita gente aqui, santa. Eu já fiz. Não, eu vou fazer e depois eu peço perdão logo em seguida. Se eu for rápido, quanto mais rápido... Esperar para a noite não. Vai que eu esqueça, né? Então eu vou fazer e vou pedir perdão. E graças a Deus, Deus ajude misericórdia ainda comigo. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia fala, vigiai e orai. O vosso inimigo anda ao redor, bramindo como leão, pronto a quem possa tragar. Cuidado. Não vamos dar um tempinho de Deus. Fala, Senhor, sai um pouquinho, porque eu vou fazer uma coisa ruim que o Senhor não vai gostar. Eu vou pecar, o Senhor é santo, não dá, não bate. Então dá um tempinho. E pode ser nesse momento que a nossa vida seja tragada. Então, cuidado. Não dê ocasião à carne. Amém? Paulo fala que está uma intensa batalha dentro de nós. A carne com
O Espírito, os caras estão no maior fight. E é verdade, eu vejo isso. Tem uma briga, um pega para capar de vez em quando, que a carne fala, arrebenta, arrebenta. Aí o Espírito fala, perdoa, perdoa. Pá! Errei. Tem um monte. A carne fala assim, vai, vai, vai. Aí eu tô, não. Poxa, Jesus, tem misericórdia de nós, a gente é muito pecador. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. É por isso que a gente tem que estar no equilíbrio, sabendo que a falta de graça é prejudicial. O excesso de graça também é prejudicial. A gente tem que viver uma vida límpida, uma vida transparente, uma vida equilibrada todos os dias. O pecado na vida do cristão é um acidente, porque antes, outrora, nós éramos filhos da desobediência, filhos das iras. Hoje, nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Hoje nós temos poder sobre o pecado. Você sabe disso? Sabe que o Espírito Santo nos dá poder sobre o pecado? A palavra de Deus vira, ó, não é impossível, todos nós seremos tentados, mas quando tem a tentação, Deus manda o escape. Não existe, irmão, isso é um negócio que eu tenho dificuldade, mas é uma verdade, a Bíblia fala que é uma verdade. Todo o pecado, Deus manda o escape. Todo o pecado. Todo. A gente que fala, não, eu vou enveredar por esse caminho aqui. E sofre, né? Sofre. A nossa vida tem que ser gostosa. A vida cristã é gostosa. A vida cristã não pode ser uma vida, é uma vida de verdade e de graça, porque Jesus veio cheio de verdade e de graça. Cheio. Nós vimos a glória como do gênero do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio aqui e Ele mostra à noite para conosco. Eu amo vocês e eu mais uma vez esclareço a minha palavra. O que vocês vão fazer? Eu preciso viver uma vida com verdade e graça. Nem para mais e nem para menos. Você está entendendo? Qualquer ponto, porque é um equilíbrio muito estável, né? É um negócio bem, é uma linha bem tênue. Para a gente, né? Eu já me vi grandes vezes. Falou, tem a verdade lá. Você tem a verdade, você sabe da verdade, mas você decide não dar ouvido à verdade. Ou quantos cultos eu já vim cultuar por religiosidade, por mero dia. Quanta vida, a vida cotidiana, a vida espiritual nossa é rotina, é monótona. Quando a nossa vida cai numa rotina, numa monotonidade, a gente está vivendo uma vida religiosa. Quem já se pegou vindo na igreja? Caramba, faz um bom culto que eu não sei o que é um fogo. Aí você fala, não, Deus, não fala comigo aí. Fala comigo aí que está ficando feio o negócio aqui. Aí Deus vem e parece um caminhão, né? Eu já vi um irmão falar que o encontro com Deus é um caminhão truck você parado. Quando Deus vem, irmão, Ele arrebenta, não é? Encontro com Deus é sempre de arrebentar. É por isso que você tem que marcar encontros com Deus. A igreja proporciona isso, a igreja proporciona cultos. A igreja proporciona um retiro. A igreja proporciona momentos para você se encontrar com Deus, que se você não quiser, Deus é um Deus, é polido, Deus é educado.
Conforme o Binho falou na última pregação aqui dos jovens, né? Deus fala assim, Deus, eu não quero que o Senhor entre nesse quarto aqui. Ele vai falar, tá bom. Eu quero que o Senhor limpe todo o resto, mas esse quartinho aqui, não entra não. Aí ele vai falar, tá bom. Se você vir para o culto e falar, Deus, tá bom. Aí você está lá no culto, o irmão do lado, o irmão só falou com a paz do Senhor. Graça e paz. Você fala, nossa, esse daí tá. Ele já sentiu a presença de Deus. E Deus está aqui, Deus vai falar com ele, porque ele quer. Irmãos, isso é uma linha muito tênue. E a gente, irmãos, eu quero que você... O que aconteceu? Eu não apertei nada. Apertaram o Lau. Eu fui chorar? Não, tá ali, ó. Tá em algum lugar aí, não se preocupa não. Vocês já viram tudo. Mas a gente fica trilhando, sabe? Todos os dias de nossas vidas, a gente fica, não, estou religioso. Não, eu tô indo muito para a graça. Não, Deus vai estar, não, Deus tá tudo bem. Eu vou fazer isso daqui, eu vou por esse caminho, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, não, irmão, volta. Deus fala, volta, está saindo muito. Ou tem momento que a gente esfria, fala, nossa, não vai dar nada certo, não vou para o céu. E a gente fica ouvindo o diabo. É o diabo, é o acusador. Que ele fala assim, você é um lixo, você não vai morar no céu. Quem já ouviu isso? Você não tem jeito. Você não é crente, você não é cristão. Não, Deus não ama você. Quem já ouviu isso? Irmão, você acha que é Deus falando assim? Olha, eu não te amo. Você não vai morar comigo. Isso é um inimigo, irmão. Isso é um momento que nós não compreendemos. Nós decaímos na graça de Deus. A gente não entendemos o amor de Deus. E fala assim, não, Senhor, eu sou um pecador miserável, me perdoa. Eu quero voltar para o centro, para o altar do Senhor. Eu reconheço a sua verdade na minha vida. Eu me prostro ao teu altar. Senhor, não me dê mais, não me dê menos. Me deixa viver uma vida equilibrada na sua presença. Cuidado. Cuidado por onde você anda, meu irmão. Porque é bem provável que todos nós estejamos em algumas dessas 4 esferas de nossas vidas. Aqui tem muito cristão, então possivelmente você já foi impactado com a verdade. Mas você pode ser um religioso. Você já pode, não sou um religioso, eu estou na igreja, já compreendi a verdade pura e simples. Mas você pode estar aí na graça, abusando da graça, ou diminuindo a graça de Deus. Então, muito cuidado. Viva uma vida saudável na presença de Deus. Viva uma vida equilibrada, uma vida sadia, uma vida de relacionamento com Deus. Porque é Ele que vai poder falar, Senhor, e aí Deus, onde eu estou? Ele vai falar, você está abusando. Eu estava louco para te matar já. Vocês lembram do profeta? Que Deus... Tem um anjo lá. O anjo está com a espada. O anjo ia arrebentar o cara. Ele falou, não vai para lá. Ele foi. Deus falou assim, mano, ele não está entendendo. Eu vou falar para esse burro, falar com ele aí. Porque ele não está entendendo que eu vou matar ele. Aí ele fala, brother, você está me espancando aí, mas você não está vendo o anjo ali vai te matar. Ele vai matar eu, você, todo mundo aqui. Misericórdia. Perdão, Senhor. Cuidado. Deus, irmãos. Deus é fogo consumidor. Com Deus, a Bíblia fala que de Deus não se escarnece. De Deus não se zomba. Ali, um dos lugares mais perigosos é quando nós estamos na graça elevada, na libertinagem, no Deus
Isso é o que eu vejo mais comum na igreja. Quando a gente abusa de Deus, abusa da graça de Deus. E Deus, oh, irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele tem um limite. Ele impõe esse limite para fazer, ele fala, até aqui. E a gente vai acumulando ira. Irmão, tem uma hora que Deus fala assim, chega. Até aqui. Então, cuidado com o pecado, cuidado com a iniquidade, cuidado com aquela área. Ela é a mais comum na igreja. A área onde nós damos ocasião à carne, da libertinagem. Também tem a área onde nós damos ouvido a Satanás e ficamos aqui. Então, irmão, parta para a graça. Fala, Senhor, aperfeiçoa o seu amor em mim. Eu quero lançar fora o medo. Lança fora o medo. Eu quero que o Senhor habite em mim. Me ame. Eu quero amar o Senhor. Eu quero que o Senhor habite em mim. E eu habite no Senhor. Eu quero viver para a glória do Senhor. Esse tem que ser a nossa oração todos os dias de nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele proporciona isso a cada um de nós. Cabe a nós aceitarmos ou não. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Que as aplaudas louvam o Senhor. Ele é digno. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu infinito amor e graça conosco.